Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo da TV Educação para mais uma aula de matemática dos alunos da segunda série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está estudando trigonometria, né? Esse é o nosso assunto aí do nosso quarto período. Então a gente está iniciando, falamos aqui já da parte inicial, parte mais básica da trigonometria, que nós falamos do seno, do cosseno, da tangente. Falamos dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60. E também já respondemos questões, exercícios aqui, sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. A gente vai dar continuidade ao estudo da trigonometria, falando hoje da lei do seno e a lei do cosseno. Tá? Então, olha só. Veja que quando a gente estava estudando as razões trigonométricas resolviam problemas no triângulo retângulo. Tá? E se eu tiver uma situação em que eu tenho um triângulo, esse triângulo não é um triângulo retângulo, será que eu posso usar alguma coisa da trigonometria para poder resolver esse tipo de problema? A gente vai ver que sim. Tá? A lei do seno e a lei do cosseno, ela abrange não só o triângulo retângulo, mas todo e qualquer triângulo. Então, o leque de problemas que você pode resolver usando a trigonometria, ele aumenta. Que eu não vou ficar limitado a só situações que tratam do triângulo retângulo. Eu vou poder resolver problemas usando a trigonometria, mas no triângulo qualquer. Beleza? Então, vem comigo para a gente mostrar o que é a lei do seno e o que é a lei do cosseno no triângulo qualquer. Então, olha só, primeiro aqui a definição. Primeiro vamos falar a lei do seno, né? Então, olha só, em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Olha só, lê de novo com muita atenção. Em qualquer triângulo, certo? As medidas dos lados são proporcionais, vão formar uma proporção com o seno do ângulo oposto a esse lado. O que eu quero dizer com isso? Então, olha só. Peguei aqui um triângulo qualquer, de lado A, lado B, lado C. Esse aqui é o ângulo, né, referente ao vértice A. Aqui o ângulo referente ao vértice B. E o ângulo referente ao vértice C. A lei do seno diz o seguinte, ó, que a medida do lado são proporcionais, vão formar uma proporção com o seno do ângulo oposto a esse lado. Ou seja, essa medida aqui A está para o seno do ângulo oposto a esse lado. Ó. O oposto ao lado A, esse ângulo aqui. Ó. Então, A está para o seno do ângulo oposto a ele. E aí você pode fazer isso com todos os outros lados. Ó. O B sobre o seno do ângulo oposto ao lado que mede B. Certo? E a mesma coisa em relação ao outro lado que mede C. Tá? Então fica C sobre o seno do ângulo oposto ao lado que mede C, que é esse ângulo aqui, referente ao vértice C. Tá? Então, essa expressão aqui, ela recebe o nome de lei do seno. Tá? Então, ela facilita que você pode aplicar essa razão num triângulo qualquer. Olha, eu coloquei uma situação aqui para a gente resolver. Vamos supor que uma pessoa precisa medir a distância de um ponto a outro de um lago. Né? Tem aqui um lago, eu preciso saber quanto equivale essa distância daqui para cá. Ó. Aí o que uma pessoa fez? Aí que tinha dois postes aqui. A pessoa se distanciou um pouco de um dos postes e marcou o ângulo dele de visão. Tá? Então o ângulo dele é 120. Se posicionou nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto O de observador. Então ele está vendo os dois postes sob um ângulo de 120 graus. Tá? A distância dele para esse poste é 100 metros. Esse ângulo aqui é 120 e esse aqui é 45. Então ele quer saber quanto é que mede esse valor aqui, que é essa distância. Ó. Então perceba, turminha, que eu posso, para resolver esse problema,
para saber essa distância desse lago aí, o comprimento dele, eu posso aplicar a lei do seno. Dá para você aplicar a lei do seno aqui tranquilamente. Perceba que vai acontecer o quê? Nessa situação aqui, ó. Nós temos que esse valor D está para o seno de 120. 120. Assim, com essa distância aqui, que é 100, ó, está para o seno do ângulo oposto a ele, que é 45. Assim como 100 está para o seno de 45 graus. Certo? Olha só. Apliquei a lei do seno. Tá? D está para o seno de 120, assim como 100 está para o seno de 45. É a medida de um lado, o seno do ângulo oposto a esse lado. Bom, vamos agora substituir os valores. Turma, o seno de 120 ele tem o mesmo valor do seno do seu suplementar. O suplementar de 120 é 60. Eles têm o mesmo valor do seno. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o de 120 também vai ser raiz de 3 sobre 2. Igual a 100 sobre o seno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Certo? Bom, aqui eu posso conservar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda, K2 sobre raiz de 3, igual. Aqui a mesma coisa, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, fica 2 sobre a raiz de 2. Ok? Bom, aqui eu posso multiplicar, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Eu vou ter 2D sobre a raiz de 3 igual a 200 sobre a raiz de 2. Certinho? Fazendo aqui meio pelos extremos, ó, eu vou ter 2 raiz de 2 multiplicado por D igual a 200 multiplicado pela raiz de 3. Ok? Esse 2 raiz de 2 passa para lá dividindo, né? Aí você tem o quê? Ó, o 200 dividido por 2 dá 100. Então, você vai ter 100 raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 2. Turminha, a gente sabe lá da racionalização que eu preciso, né, tirar esse raiz daqui, ó. Para isso, eu posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz de 2. Ó. Tá? Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Vai ficar 100 multiplicado pela raiz de 6, que a raiz de 3 eu posso multiplicar pela raiz de 2. E se você multiplica a raiz de 2 por raiz de 2, você tem raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Ó. Então aqui dá 2. Certo? Então, para finalizar, essa distância D vai ser igual a 50 raiz de 6 metros. Tá? Então, consegui encontrar a distância de um extremo a outro desse lago, aplicando a lei do seno. Tá? Turma, outra fórmula, outra expressão importante da trigonometria é a lei dos cossenos. Tá? Você tem a lei do seno, a lei dos cossenos, que também é aplicada num triângulo qualquer. Tá? Então, vamos ver aqui o que diz a lei dos cossenos. Vou mostrar aqui o enunciado da lei e mostrar no triângulo aqui o que essa expressão aqui quer dizer. Tá? Então, lei do cosseno em qualquer triângulo, de novo aqui, pessoal, destacar, em qualquer triângulo, o quadrado da medida de um lado, que seja um lado elevado ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Começa aparecendo com o teorema de Pitágoras, né? Menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo formado por eles.
Professor, não entendi, é muito confuso. Vou mostrar na figura que fica mais fácil de entender do que no enunciado. Tá? Então veja bem, escolha um lado. Eu vou escolher o lado A, esse lado que mede A. Certo? Então nós vamos começar como? O A elevando ao quadrado, né? O A ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Ou seja, o B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes o produto entre eles. Então você vai pegar menos duas vezes o B e o C. Vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Qual é o ângulo formado pelo lado C e o lado B? Esse ângulo que mede A. Pronto. Vezes o cosseno de A. Essa é a lei dos cossenos. Você pode aplicar a lei dos cossenos com qualquer um dos três lados. Se você desejar começar com B, é possível? Claro. Então vamos lá. Vamos começar agora com B. Com esse lado que mede B. Então nós temos o quê? B ao quadrado. Bom, quais são os outros dois lados que você vai trabalhar? Se você começou com B, aí você vai trabalhar com o lado C e o lado que mede A. Fazendo a soma dos dois ao quadrado, a soma do quadrado deles. Então vai ficar A ao quadrado mais C ao quadrado, né? C ao quadrado mais A ao quadrado, menos duas vezes eles dois novamente, duas vezes o A e o C, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado por esses dois lados aqui, ó. Então, o cosseno de quem? Do ângulo B. Então, temos aqui. Certo? Beleza. Se eu quiser, pessoal, começar agora com o lado que mede C, é possível? Tranquilamente, ó. Então, vamos começar agora com esse lado aqui que mede C, ó. Aí vai depender do problema, vai depender quais são os lados que você quer, a medida que você tem. Aí na hora da aplicação você vai ver, né? Então nós temos aqui, ó, C ao quadrado igual. Agora, quais são os outros dois lados que o enunciado fala? Se você pegou o C, os outros dois lados é o A e o B. Tá? Então você vai pegar a soma dos dois ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados, ou seja, duas vezes A vezes B, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado por eles. Cosseno do ângulo formado pelo lado A e o lado B, ou seja, esse ângulo aqui que mede C, vezes o cosseno de C. Certo? Então, você tem aí a lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos, essas três, na verdade é uma só, né? Aí você que escolhe o lado de acordo com o seu problema, de acordo com a situação que você tiver para resolver, certo? Vamos resolver, turminha, essa questão aqui, que ela é bem parecida com a questão anterior, tá? Então, a mesma situação aqui, só que aqui eu tenho medidas diferentes. Então, mesma coisa, eu tenho aqui um poste que está no extremo de um lago, aqui um outro poste. E eu preciso saber qual é a distância desses dois postes. Vamos supor que o cara quer colocar um fio ali, né, que ele precisa saber qual é a distância entre dois postes, mas ele não quer passar pelo lago. Vamos supor que o lago está cheio de jacaré, ele não quer fazer isso, né? Aí o cara fez o seguinte, ele se afastou 40 metros, chegou nesse ponto aqui, ó, um ponto O, e mediu dessa distância para o poste, 120 metros. E ele calculou o ângulo dele de visão, que aqui é 120, né? Tá? Então veja só, galera. Veja o que você tem aqui, ó. Eu tenho um lado, aliás, eu quero calcular esse lado aqui. Eu tenho os outros dois lados e tenho também o ângulo oposto a eles. Tá? Então vamos lá. Eu posso aplicar a lei do cosseno? Eu tenho dados suficientes? Tenho. Tá? Então, como é que eu posso aplicar, resolver, calcular esse valor de D através da aplicação da lei dos cossenos? Então, olha, essa medida aqui é ao quadrado, D ao quadrado,
d ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois lados também ao quadrado, ou seja, 40 ao quadrado mais 120 ao quadrado, ok? Menos 2 vezes 40 vezes 120, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, ou seja, multiplicado pelo cosseno de 120 graus. Certo? Então vamos lá, só fazer agora as contas, né? D ao quadrado vai ser igual aqui dá 1.600 mais 120 ao quadrado vai dar 14.400 menos. Veja assim, o cosseno de 120, galera, o cosseno já é o oposto do seu suplementar de 120 graus. O cosseno o suplementar de 120 é 60. O cosseno de 60 é o meio. E o cosseno de 120 vai ser menos o meio. Enquanto o seno é o mesmo, o cosseno é o oposto. Então vai ficar menos 2 multiplicado por 40, multiplicado por 120, multiplicado por menos o meio. Ok? Então vamos lá. D ao quadrado vai ser igual, vou repetir aqui o 1.600 mais 14.400. Perceba que esse 2 aqui eu posso cancelar com esse 2, sem problema. Tá? Ó, menos com menos vai dar mais, um produto então, que vai ficar positivo. 40 multiplicado por 120. 4 vezes 12 dá 48, né? E você acrescenta 2 zeros. Então você vai ter 1.600 mais 14.400 mais 4.800. Então D ao quadrado, 1.600 com 14.400 vai dar 16, vai dar 16.000, né? 16.000 mais 4.800 fica 20.800. Certo? O valor de D vai ser igual à raiz quadrada disso. D vai ser igual à raiz quadrada de 20.800. Pronto. Calculei a distância aí entre esses dois valores aí, entre esses dois postes, utilizando a lei dos cossenos. Turminha, uma dica, às vezes a dúvida do aluno, ele olha o problema e ele não sabe identificar. Ah, professor, nesse problema eu vou usar a lei do seno, eu vou usar a lei do cosseno. Tá? Qual situação que eu utilizo a lei do seno, qual situação a gente utiliza a lei do cosseno? Isso é importante. Olha só, se você observar nesse problema aqui, ó, eu preciso, para aplicar a lei dos senos, pelo menos de 2 ângulos. Ó. Você tem que ter 2 ângulos em um lado. Ó. Se você tiver 2 ângulos, como eu tenho aqui, ó, o 120 e o 45, tá? Eu tenho um lado e quero um lado oposto, então, com 2 ângulos em um lado, eu consigo aplicar a lei dos senos. Eu preciso de 2 ângulos, pelo menos, para aplicar na lei do seno, na maioria das questões. Agora, veja a situação onde eu apliquei a lei do cosseno. Na lei do cosseno, eu tinha um ângulo só, mas, em compensação, eu tinha 2 medidas de lado. Tá? Então, se você tem, ó, certo? Questão bem típica, você tem um triângulo, você tem 2 lados, você tem o ângulo entre esses lados, e que é o lado oposto, então está um cenário perfeito para que você possa aplicar a lei do cosseno. Tá? Você tem os 2 lados, tem um ângulo entre esses 2 lados, e que é o lado oposto a esse ângulo. Aí você pode aqui aplicar a lei do cosseno tranquilamente. Então a gente tem que analisar, a gente tem que ter as ferramentas de cálculo, observar o problema com muito cuidado, ver as informações e perceber que você pode aplicar a lei do seno, a lei do cosseno, até uma razão trigonométrica, se você tiver outra informação. Beleza, galera? Então hoje a gente estudou a lei do seno e a lei do cosseno. Ok? Então espero que tenha ajudado, espero que tenham compreendido a aula. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.